Nessas dificuldades aqui da saúde mental, pessoal, durante um relato verdadeiramente delicado, a gente faz questão aqui de trazer isso para vocês entenderem, o fato de que a atriz Larissa Manoela, sempre ali em volta de polêmicas no entorno dela, né? Ela levantou um importante debate, a verdade é essa. Ela revelou que convive com ansiedade e depois de experienciar sintomas ali de esgotamentos físicos e mentais bem fortes, ela decidiu recorrer à terapia. Até aí, jogo jogado, geralmente um movimento previsível, mas o relato da atriz também conta, pessoal, como a exposição constante contribuiu para as crises de pânico. E é aí que dá para entender, e só quem sofre na pele para poder, enfim, relatar isso. Claro que não apenas as figuras públicas sofrem desse transtorno, evidentemente, e é nesse exato momento onde a gente recebe os ouvidos atentos de todo mundo sintonizado pela rede Jovem Pan de rádio, precisamente aqui para a gente repercutir esse último movimento, que, claro, a gente está trazendo aqui a atriz Larissa Manoela, várias polêmicas no entorno dela, a lupa aí do paparazzi, enfim, dos blogs de fofoca e também das redes antissociais, muitas vezes metendo o bedelho e dando pitaco sobre a vida dela, desde aquela briga homérica lá com os pais, e agora ela vindo a público dizer que não aguentou a pressão, procurando terapia. Vamos tentar entender o que esse caso específico pode revelar mais amplamente sobre o país mais ansioso deste planeta Terra, que é o nosso Brasilzão, querendo ou não, de acordo com a OMS, né? Minha querida doutora Lala Fonseca está aqui com a gente, nossa psicóloga aqui, colunista do Morning Show, Larissa Fonseca, participando desse debate com a gente. Afinal, como é que faz para lidar com essas crises de ansiedade, esses picos? Quais são os primeiros sinais ali para você realmente procurar um profissional e se cuidar, né? Então, André, o principal ponto, bom dia a todos, obrigada pelo convite, estou aqui. Acho que o principal ponto é a gente começar a passar a aceitar a ansiedade, porque a gente acredita que a gente tem algo e a gente não deveria ter, né? Então, o fato da gente aceitar que a gente tem uma ansiedade e a gente vai lidar com ela de uma forma talvez mais positiva para enfrentar o nosso dia e enfrentar situações, porque existe a ansiedade normal, existe a ansiedade que faz você acordar numa segunda-feira nublada, como é o dia de hoje, e existe a ansiedade que se transforma num medo aterrorizante que a pessoa fica imobilizada. E aí a gente tem diversas descargas de hormônios, né, de neurotransmissores no nosso corpo que colocam a gente em alerta. Então, até uma dica seria ingerir mais água, né, mais líquidos para a gente eliminar através da urina parte dessa ansiedade. A crise de ansiedade vai durar 40 minutos na vida, no corpo, durante uma crise. Então, aceitar que você está tendo uma crise... Quais são os sintomas da crise, Lala, de ansiedade? Então, começa a complicar um pouquinho, mas vamos lá. A gente tem a taquicardia, a gente tem a falta de ar, a gente tem alguns sintomas relacionados à falta de foco, a gente não consegue focar os pensamentos. Dormência no braço? A gente sente dormência no braço, você tem a sensação que você está nas nuvens, né? Tem pessoas que têm uma ânsia de vômito muito grande, até vomitam, né? Isso acontece bastante. Tem gente que começa a ter uma vermelhidão na pele, sabe? Aquele rubor que a pessoa fica, até um grosseiro na pele. Mas assim... E o estômago também fica bem comprometido. O ponto é que a pessoa precisa entender que ela não tem que ter todo esse conjunto de sintomas. Você pode ser uma pessoa que pegue mais pelo estômago. Tem pessoas que sentem a ânsia, tem pessoas que ficam completamente vermelhas com coceira. Então, a crise de ansiedade vai aparecendo de algumas determinadas maneiras. Se você ficar pensando, eu tô tendo uma crise de ansiedade, eu tô vermelha, eu tô com dor de estômago, isso só vai aumentar. E aí eu diria pra você, talvez, vamos pensar em outra coisa, a escalação do Botafogo, ou, enfim, quais são os personagens de uma novela que eu gosto. Você vai ajudar os seus pensamentos a sair da crise naquele momento. Existe algum ponto onde a ansiedade chega a ser saudável? Ou toda ansiedade ela traz um malefício? Não, existe o ponto em que a ansiedade é saudável. E acredito que esse é o ponto, né? Que a gente coloca na rede social que atenção, ansiedade só faz mal. Só que se você não tem um mínimo de ansiedade na sua vida, você tem a motivação para você acordar de manhã. Como eu falei, hoje tá nublado, tá um dia chuvoso. Porque eu sou assim, eu fico ansioso, mas isso me impulsiona, eu não fico retraído, eu não fico... Eu queria saber se isso é normal, porque a minha esposa fala, nossa, você tem ansiedade, mas eu fico tão ansioso que eu quero resolver as coisas, não consigo deixar nada para trás. Isso é mal? Não, é a forma saudável de você lidar com a sua ansiedade, né? Na verdade, assim, a gente tem muitas vezes, quando a gente tem um transtorno de ansiedade, a gente tem pensamentos que levam a gente a catástrofes. Então, você consegue pensar em todos os possíveis problemas que provavelmente nunca vão acontecer na sua vida. Então, o medo vai te imobilizando, o medo vai fazendo com que você tenha dificuldades. Você, na sua ansiedade, você tem a mobilização, ok, isso pode dar de ruim, o que eu posso fazer para amenizar estes pontos? E vamos enfrentar o dia, e vamos lutar e vamos batalhar. Mas
tem ansiedade boa sim. O Mano, por exemplo, vai sair de férias, tá ansioso. Está ansioso pela viagem. Mas Tá motivado, né? Mas olha, de uma forma negativa, ele poderia começar a pensar, não, mas aí eu não vou estar no programa, o que pode acontecer quando eu não estiver no programa? Ou o que pode acontecer no meu voo? Será que pode acontecer algo de ruim? Então, uma pessoa que convive com um transtorno de ansiedade, ela vai conviver pro resto da vida, e isso as pessoas detestam quando a gente menciona. Mas é verdade, a gente lida com a nossa ansiedade, tem momentos que o copo está transbordando mais e eu vou ter que enfrentar melhor tudo isso e eu encaro com mais dificuldade. Tem momentos em que, ok, eu pensar que pode dar algo errado no meu voo, e quando chegar no voo errado, eu vou lidar com isso no momento que acontecer. A Larissa do futuro vai pensar nisso. Mas aí vamos olhar aqui um pouquinho pro próprio umbigo, né? Por que o Brasil, portanto, claro, a gente fala tanto aqui do mundo cão, motivos não faltam. Eu proponho que nós 5 aqui, pra gente fazer esse exercício em conjunto, para tentar entender por que o Brasil, seguindo os mesmos critérios que foram ali auferidos para analisar todos os países do mundo afora, ficou no primeiríssimo lugar como o país mais ansioso do mundo. Talvez por conta da nossa... É que o Brasil só fica atrás da Índia também no quesito relacionamento em redes sociais. Pronto. Então o Brasil, ele consome muitas redes sociais. E talvez esse aumento está relacionado assertivamente com as redes sociais hoje. Nós sabemos que a pessoa fica em média ali 6, 7 horas nas redes sociais, bisbilhotando, passando o dedo para cima e para baixo. Ou seja, tirando pela média de 2024, que o brasileiro não leu um livro, olha o tamanho da ansiedade do brasileiro, não conseguiu ler um livro. Isso não significa que ele não pegou um livro. Ele começou a ler algumas páginas e a cabeça dele já desfocou e ele voltou para as redes sociais. Então, talvez, eu não sei, doutora, a senhora pode me contar. Sim, as redes sociais, elas aumentam, sim, a nossa ansiedade, a forma como a gente lida, até pela questão da dopamina e a necessidade da gente ter mais dopamina, que traz a rede social pra gente, pra esse universo. Nós somos o segundo no ranking de burnout, né? E também está relacionado com a forma como a gente enfrenta o nosso trabalho, a nossa vida. Você vê o motorista ali de ônibus, que ele teve uma situação desconfortável, agravante, o que ele fez? Ele deu um limite, né? E isso chocou as pessoas quando a gente dá um limite em relação às situações. O quanto que a gente consegue dar limites para as pessoas que a gente convive. Porque se a gente não dá limite, os sintomas da ansiedade aparecem e as crises se tornam muito piores. Então, um dos trabalhos na terapia é a gente aprender a entender quais são os nossos limites, o que leva a gente a ter esses receios, esses medos, e quais são os momentos em que a gente está ultrapassando, porque isso é o que faz mal para a gente. Então, qual é o limite que eu deveria dar? Eu estou num restaurante com muitas pessoas e aquilo está me fazendo mal. Será que é o momento de eu sair para respirar? Mas o que vão pensar sobre mim? Nesse não é o momento de você pensar o que estão pensando sobre você. Não, e tem muitos momentos da vida, né, que a gente tá melhor, assim, às vezes financeiramente e tudo. A Larissa Manoela, por exemplo, hoje pode sair comprar um milho, né? Graças à moça dela. E aí você automaticamente tá mais ansioso. Parece que assim, quanto melhor você tá, mais ansioso você fica também. Mas sabe, o Whindersson Nunes também é um exemplo disso, né? Uma coisa interessante nesse sentido é que o Brasil também é um dos países do mundo que tem a menor taxa de poupança. Será que isso fala algo sobre uma preocupação com o futuro, aumentando a ansiedade? Porque se a gente não consegue ter poupança, a gente não consegue planejar o próprio futuro, talvez. Um dos maiores pontos que levam os homens à ansiedade é a questão financeira, né? É essa dor de cabeça e essa sensação de insegurança. Quando você está me falando da questão da poupança, a gente está falando que eu preciso ter um mínimo de segurança no meu futuro para me sentir tranquilo hoje. E a ansiedade é exatamente o ponto onde eu me sinto insegura a qualquer coisa que vai acontecer no futuro. O ponto é que quando a gente começa com um transtorno mais acentuado de ansiedade, o nosso receio vai aumentando em relação a tudo. A gente pensa de uma forma negativa em relação a tudo. E não é bem assim, né? A gente já tem coisas ruins, tem coisas boas. O que pode ser de bom que aconteça? Como eu posso enfrentar algo ruim? Qual a chance disso ter acontecido na minha vida? Isso já aconteceu? Porque quando você pergunta para o paciente algo assim, quando ele está falando de um medo que ele tem, ele simplesmente fala, não, isso nunca aconteceu na minha vida. Qual é a probabilidade disso acontecer? Mas pode acontecer, não pode estar. E como você enfrentaria essa situação? Doutora, e qual das duas gerações, a Y ou a Z, sofre mais de ansiedade? Eu diria que assim, a gente tem a geração Z, que a gente tem que aprender com eles, inclusive, né? Porque eles colocam mais limites, mas eles são mais... Eu sou meio perdido nesse rolê de Z, X, milênio. O que é Z e X? É a geração que nasceu de 2000 para cá e a geração que nasceu de 80 para cá. Então, uma geração X e outra geração Y. A X é qual? A X é os millennials. É a geração millennials.
Geração Z vem logo depois. E a geração Z vem logo depois. E aí você tem essas duas gerações... Ou seja, quem não viu Penta? Quem não viu Penta é geração Z. Vai ficar mais fácil, a geração de 20 anos, a geração de 16 a 24 anos, por exemplo, muitos cientistas e psicólogos falam sobre o lóbulo frontal não ter formado, e isso não dá responsabilidade para quem tem menos de 25 anos, né? E essa geração, eu li um estudo, inclusive de um grande amigo, Blas Gondim, que fala que essa geração é a geração que mais sofre de ansiedade. Eu queria saber da senhora, nossa geração, que eu já tenho 43, sofre menos ansiedade do que a geração dessa molecada de 20 anos? Acaba sendo muito diferente, porque assim, a sensibilidade da geração Z é outra, né? A tolerância aos limites acaba sendo outra. Então, eles demonstram mais o emocional. Certo ou errado, eu não sei. Eu acho que a gente tem algo a aprender, porque o nível de tolerância da nossa geração, dos millennials, é muito maior e a gente estica mais. Significa que a gente tem menos ansiedade? Não, não significa que a gente tenha menos ansiedade. Talvez significa que a gente demonstre menos que a gente tem ansiedade. A geração Z demonstra muito mais e mostra o que está desconfortável para eles. Também o efeito de crescer já com rede social deve ser muito importante. Tá isso, louco. né? A validação externa, a comparação constante, o que vão pensar sobre mim. E aí tem a questão dos pais que trabalham pra caramba e talvez a questão dos limites, né? Que a gente tem um pouco mais de dificuldade de dar esses limites, porque a gente sofre ao dar esses limites por não estarmos tão presentes quanto deveríamos. Agora eu entendi porque da geração Z. Se der uma zebra, a gente sabe lidar melhor com essa. Basicamente. Muito bem colocado. Boa. Vamos ver bem nessa, ver bem. Agora, assim, olhando adiante um pouquinho, além de só partir ali para, de qualquer modo, de uma forma irresponsável, pegar ali um atestado muito amigo, ou pelo menos alguma receita muito amiga ali, clandestina, para poder só tomar um Rivotril da vida, ou algum ansiolítico ali para poder resolver isso. Eu primeiro quero que você diga aqui, porque isso é um problemão que está posto, as pessoas sabem, enfim, geralmente como driblar isso, mas eu queria te ouvir, a partir da tua experiência no teu consultório, com teus eventuais pacientes. Como é que dá para partir para alguma solução um pouco mais natural e de autorreflexão do que propriamente só botar para dentro um tarja preta? Tem dois pontos, tá? O primeiro ponto é que o tarja preta só pode existir na sua vida se ele for prescrito por um médico. Você não pode pegar receita de alguém, você não pode tomar de alguém. Já tive casos de pacientes que abandonaram a terapia e depois de 2 anos começaram a tomar Rivotril de um parente, de um amigo, e isso levou a um suicídio. Então, assim, é extremamente grave porque o remédio vai provocar um efeito rebote e o médico está preparado para lidar com esse efeito rebote através de outros medicamentos. Você vai tomar medicamento para o resto da vida? Não, muito provavelmente não, mas você vai ter que tomar a medicação para você enfrentar a situação de uma forma diferente. A segunda parte da sua pergunta, né? Como que a gente pode lidar isso de uma forma mais natural? É a fórmula mágica que a gente sempre fala e as pessoas não seguem, que é atividade física, tentar ir para o sol, se ficar no sol, não tomar café depois do meio-dia. Quem tem ansiedade deve evitar a cafeína de uma forma muito abrupta, muito séria. Manter uma rotina de sono adequada, porque corpo sem descanso não tem como a gente manter um humor equilibrado. A terapia, o processo de autoconhecimento, porque faz com que você coloque limites em momentos em que você precisaria estar colocando que te fazem mal. Sim, total. Algum comentário aqui da bancada em cima disso? Não, interessantíssimo a doutora falar sobre atividade física, porque a atividade física está bem longe de ser só estética. Você treina, Eu falo isso, o seu treino, mas também está bem longe de ser estética, porque eu acordo todos os dias 4h30 da manhã, faço faculdade de manhã, venho para Jovem Pan, tenho meu podcast, tenho 2 filhas, sou casado há 21 anos, então tem toda uma rotina que se eu não tiver o esporte na minha vida e uma boa alimentação, eu entro nessa ansiedade. Lógico. E uma ansiedade hoje que me faz feliz, porque ela me impulsiona, pode me congelar. E eu morro de medo disso.